Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 3 de Matemática da Rede Emancipa. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma nova operação matemática que é a radiciação. Bom, eu vou começar apresentando a definição de radiciação, depois eu vou mostrar uma forma que eu considero mais simples de resolver a radiciação, que é por fatoração. Depois eu vou comparar a potenciação com a radiciação, a potenciação que foi o tema trabalhado na última aula. Por último, eu vou mostrar as propriedades da radiciação. Bom, a definição da radiciação é um pouco complexa de entender no primeiro momento, mas não se preocupem que aqui embaixo eu já tenho dois exemplos aqui, que eu acredito que todo mundo vai entender bem como que funciona a resolução de uma raiz. Então, quais são os elementos que compõem uma radiciação? Primeiro, o indicativo da radiciação é esse espécie de V aqui estilizado. Esse símbolo se chama radical e é um indicativo que eu quero resolver uma raiz. Certo? É ele que nos mostra que nós temos uma raiz aqui. Esse número de dentro aqui, o que eu representei por A, ele se chama radicando. O númerozinho N pequeno aqui, nós chamamos de índice da raiz. E o resultado é a própria raiz. Para resolver a radiciação, nós utilizamos essa propriedade aqui, que nós falamos que a raiz, que é o b, elevado ao índice, n, é igual ao radicando. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Então, imagine que eu queira calcular a raiz cúbica de 27. Bom, ela se chama raiz cúbica porque o índice é 3. Quando nós temos um índice 3, nós falamos que a raiz é cúbica. Como que eu vou resolver isso? Eu vou chamar isso aqui de b, porque eu não sei quanto vale. Eu quero resolver a raiz e no primeiro momento eu não sei qual o valor dela. Então eu vou chamar de b. Mas eu sei que esse b elevado aqui, ó, observem a definição. b elevado ao índice n. Então b elevado ao 3, b elevado ao cubo, tem que ser igual ao radicando. O radicando A, que nesse caso é 27. Então, basicamente o que eu preciso fazer é encontrar um valor para o B que satisfaça essa equação aqui. Imagine que eu tente substituir por 2, o B por 2. Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Porque é B ao cubo. B ao cubo, então 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Percebam que não deu 27, que é o número que eu quero. Vou tentar chutar outro valor aqui. 3. 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá isso? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então percebam que eu cheguei no valor que eu queria, que era 27. Então eu chutei um valor correto para B, que no caso foi 3. Logo, a raiz... Opa, subiu muito aqui. A raiz cúbica de 27... Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Bem tranquilo. Bom, agora esse segundo exemplo. Aqui nós temos a raiz quadrada de 16. Percebam que eu não tenho nenhum número aqui. Quando eu não tenho nenhum número aparecendo aqui, significa que implicitamente nós temos o número 2. Então, aqui nós queremos resolver a raiz quadrada de 16. Novamente eu vou chamar de b. E eu sei que b elevado ao índice, que é 2, b ao quadrado, tem que ser 16. Novamente eu vou chutar alguns valores, começando por 2. Vou colocar 2 vezes 2, dá 4. Não é o valor que eu quero. Vou chutar 3 agora. 3 vezes 3. Isso aqui dá 9. Também não é o valor que eu quero. Agora eu vou chutar 4 vezes 4.
4 vezes 4. Bom, 4 vezes 4 é 16, que é o valor que eu queria encontrar. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Vou colocar aqui. Raiz quadrada de 16 é 4. Basicamente é assim que a gente resolve uma radiciação. Bom, uma forma que eu considero mais simples e eu costumo resolver as raízes é por fatoração. E para usar a fatoração, eu coloquei esse quadrado aqui no canto da tela, que aqui eu estou representando todos os números primos de 0 até 100. O que são números primos? São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, só são números divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, como que eu resolvo isso? Primeiro eu vou fatorar. Isso aqui é o primeiro exemplo, tá? Eu quero saber a raiz de 1024 no índice 5. Primeiro eu vou fatorar esse número 1024 aqui, ó. Eu vou fatorar ele. Como é que eu faço isso? Eu coloco 1024 aqui. Eu começo a dividir o número 1024 por números primos. E qual que é a regra aqui? Nós temos que dividir ele por números em ordem crescente, ou seja, eu tenho que começar do primeiro número e ir aumentando, certo? Eu não vou começar, por exemplo, dividir o número 1024, não vou começar por, sei lá, por 5, por exemplo. Não, eu tenho que começar pelo primeiro número, que é 2. Bom, 1024 ele é divisível por 2, então eu vou começar pelo 2. 1024 dividido por 2 vai dar 512. Percebam que, novamente, eu tenho um número que é divisível por 2. Então, eu continuo dividindo por 2, certo? Eu só vou trocar de número, só vou trocar aqui o número primo quando esse número aqui não for mais divisível por ele. Então, 512 dividido por 2 vai dar 256. Também é divisível por 2. Continuo dividindo por 2. Vai dar 128. Dividindo por 2 novamente, vai dar 64. Dividido por 2, vai dar 32. Também é divisível por 2, vai dar 16. 2 de novo, 8. 2, 4, 2, 2. E, por último, divido por 2 e dá 1. Quando eu chego no número 1 aqui, eu paro. Então, eu transformei o número 1024 por uma multiplicação de 2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses números 2 aqui em grupos do índice 5. Percebam que eu tenho um índice 5 aqui. Eu vou agrupar eles de 5 em 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou falar que isso aqui é 2 à quinta. Agora eu vou pegar os próximos números. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta novamente. Então eu vou transformar esse 1024 em 2 à quinta, que é o primeiro aqui, vezes o segundo grupo. 2 à quinta. E tudo isso está numa raiz. Certo? Basicamente o que eu fiz foi transformar o número 1024 em uma multiplicação de potências aqui. Porque 2 à quinta vezes 2 à quinta é a mesma coisa que 1024. Não posso esquecer do índice 5 aqui. Bom, o que eu vou fazer? Percebam que o índice é 5 e o expoente dos números é 5. O que eu posso fazer é simplificar. Eu vou cortar esse número 5.
com esse número 5 e também vou cortar esse número 5 com esse número 5. Certo? Como eu cortei esse número, eu posso sumir com essa raiz aqui, ó. Eu tirei ela. E só sobra os números de dentro aqui. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Se eu resolver, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz de 1024 no índice 5 é 4. Eu considero esse método aqui um pouco melhor assim, de resolver, porque não tem que ficar chutando valores. Eu vou apagar isso aqui para apagar só o finalzinho aqui para resolver a de baixo. Também vou resolver por faturação. Na prática, quando a gente está resolvendo a radiciação, as principais raízes a gente acaba decorando. E normalmente a gente trabalha com raiz quadrada. É difícil a gente trabalhar com uma raiz, por exemplo, que tenha um índice 5, um índice 4. Normalmente são raízes cúbicas ou quadradas. Então, vamos lá para o segundo exemplo. Aqui nós temos a raiz quadrada de 144. Esse número que está oculto aqui é o número 2. Então, vamos começar fatorando o número 144. Bom, 144 é um número par, então eu posso começar a dividir ele por 2. Então, 144 dividido por 2 vai dar 72. Eu vou dividir por 2 novamente, que continua sendo par. Dividido por 2 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 também é um número par, eu vou dividir por 2. Só que agora 18 por 2 dá 9. Então, eu não posso continuar com 2 aqui, porque 9, se eu dividir 9 por 2, vai dar um número quebrado, vai dar 4,5. Então, eu não posso, eu tenho que partir para o próximo número primo. Aí eu pego 3. Bom, o 3 eu posso dividir por 9. 9 por 3 dá 3, não dá um número quebrado. Então, eu continuo aqui com 3. Vai dar agora 9 dividido por 3, vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1, certo? Agora o que eu quero é agrupar em grupos de 2 em 2, porque eu tenho aqui o índice 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois, falar que isso aqui é 2 ao quadrado. Eu vou pegar esses dois aqui, novamente 2 ao quadrado, e vou pegar esse grupo aqui de 3 agora, que vai ser 3 ao quadrado. Bom, eu vou transformar o número 144 em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é vezes 3 ao quadrado. Vamos lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E vou tirar a raiz desse número, raiz quadrada. Bom, como eu tenho um 2 aqui e 2 em cada expoente aqui, eu vou cortar. Eu vou cortar aqui, com aqui também e com esse daqui. Então, eu tirei a raiz, né? Porque eu cortei aqui o expoente, certo? Então, ficou só 2 vezes 2 vezes 3. Isso daqui dá 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Vamos colocar 12. Então, percebam que a raiz quadrada de 144 é 12, certo?
Agora vamos comparar a radiciação com a potenciação, que foi a matéria que a gente passou que eu passei, né, na última aula para vocês. Bom, primeira coisa, toda raiz positiva pode ser representada como uma potência, e a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então percebam que a radiciação e a potenciação são muito parecidas. Imaginem a soma. A soma ela é a operação inversa da subtração. Então vou colocar aqui do lado o mais e o menos, certo? São operações inversas. Eu também tenho a multiplicação vezes, que é a operação inversa da divisão. E por último, eu tenho a potência, né? A potência. Vou colocar aqui um 2zinho, um A ao quadrado, representando a potência, que é a operação inversa da radiciação. Raiz de A. Certo? Então, como que eu transformo uma raiz em uma potência? É muito simples. Aqui eu tenho o meu radicando, um expoente qualquer, e o índice n. Como que eu faço isso? Eu copio o A e copio o expoente dele. E é só eu dividir esse expoente pelo índice. Então, percebam que aqui eu tinha uma raiz, transformei numa potência. Importante ressaltar que o argumento que eu tenho na raiz, ele tem que ser positivo, ou seja, esse A tem que ser maior ou igual a zero. Senão, não vale isso aqui. Isso aqui não tem validade aí quando a gente está falando de números reais. Eu vou dar alguns exemplos aí para ficar mais claro. Bom, primeiro, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 4. Eu quero transformar isso aqui numa potência. Como é que eu faço? Copio 3. Percebam, 3 é um número positivo. Então, eu posso fazer essa operação que eu vou fazer agora. Copio 3. Copio o expoente dele, que é 4. E divido pelo índice. Quando eu não tenho nada aqui no índice, quer dizer que ele é 2, né? Conforme eu já expliquei. Então, dá 3 elevado a 4 meios. É aí que eu faço. Copio 3 de novo e divido aqui. Eu posso dividir o 4 por 2. Isso aqui vai dar 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. Beleza? Bom, segundo exemplo. 2 elevado a 27. E aí eu tiro a raiz nona. Copiar o 2. Copiar o expoente, que é 27. E divido pelo índice, que é 9. Certo? Então, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 2 elevado a 27 dividido por 9. Dá 3. 27 por 9 dá 3. Dá 2 ao cubo, que dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Certo? Bem tranquilo aí essa propriedade. Bom, agora vamos resolver esse exercício aqui. Ele quer saber o valor de toda essa expressão aqui. Bom, o que é o erro aqui? Qual que é a pegadinha dessa questão? É o erro que eles esperam que alguns alunos vão cometer. Exatamente esse 3 elevado ao quadrado na raiz aqui. Como que o aluno pode acabar errando isso daqui? Ele vai colocar o menos 3 ao quadrado. E aí ele vai querer usar aquela propriedade que eu acabei de passar. Ele vai querer fazer isso daqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado. E aqui na raiz, como eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho o índice 2.
Então, vai dividir 2 por 2, vai dar menos 3 elevado a 1, que é igual a menos 3. Bom, isso daqui está errado, ó. Vou colocar um x bem grande aqui. Está errado isso. Por que está errado? Porque, como eu falei no slide anterior, quando eu tenho aqui o radicando negativo, eu não posso usar essa propriedade. Certo? Senão eu vou errar. Eu vou fazer agora de outra forma. Vocês vão ver a diferença. Deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz. Certo. Agora eu vou fazer do jeito certo. Quando eu tenho um número negativo, eu não posso usar aquela propriedade. Como que eu vou fazer? Eu vou elevar... Eu vou elevar o menos 3 ao quadrado, certo? Então, menos 3 ao quadrado é menos 3. Aqui, ó, menos 3 aqui em cima. Vezes menos 3. Menos com menos vai dar um número positivo. 3 vezes 3 dá 9. Então, vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então, eu já descobri esse primeiro número aqui. Agora, esse segundo número. Bom, menos 1 elevado a 6. Conforme a gente falou na última aula, quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, esse número vai dar positivo. Certo? Então, eu vou multiplicar o menos 1 6 vezes. Isso aqui vai me dar mais 1. Porque tem um expoente par, então vai dar positivo. Bom, vou colocar menos aqui. Qualquer número elevado a zero, conforme a gente viu a propriedade na última aula, é 1. Qualquer número elevado a zero, por definição, é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Agora a gente precisa resolver esse terceiro aqui. Esse quarto elemento aqui. Percebam que aqui o 4 é um número positivo. Então a gente vai usar aquela propriedade que eu vou fazer. Vou colocar aqui embaixo, ó, 4 elevado a 6 dividido por 3. Porque o 3 é um índice. E aí vai dar 4 ao quadrado. Que dá 16. Certo? Agora é só somar todos os números aqui, ó. Tem o 16 mais 3 dá 19. 19 com mais 1, 20. 20 menos 1, 19. Então a resposta é a letra D, 19. E agora, para finalizar a aula, né? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, mas o último conteúdo em si são as propriedades das raízes. As propriedades da raiz, elas são válidas para quando eu tenho radicando positivo. É igual a propriedade que eu acabei de passar para vocês. Só vale quando o radicando é maior ou igual a zero. Senão, não vale. Tome bastante cuidado com isso, tá? Para não acabar errando. Bom, como é que é essa primeira propriedade? Quando eu tenho aqui duas raízes com o mesmo índice, n, eu posso simplesmente multiplicar as raízes e colocar tudo num radical só, né? E multiplicar os radicandos. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenha 7 raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 4. Como os dois números têm o mesmo índice, eu posso colocar eles num índice só, certo? E aí eu vou multiplicar o 7 vezes o 4. Isso aqui vai dar 28, então isso aqui vai me dar a raiz cúbica de 28.
certo? Essa é a primeira propriedade. Agora a segunda propriedade aqui é muito parecida com a primeira que a gente passou. A diferença em que, em vez de ser multiplicação, é divisão. Quando eu tenho uma divisão de duas raízes com o mesmo índice, eu posso colocar as duas dentro de uma raiz só. Dá um exemplo aí. Eu tenho a raiz quarta de 2 dividido pela raiz quarta de 3. Bom, como as duas raízes têm o mesmo índice 4, eu vou colocar tudo dentro de uma raiz só e dividir os radicandos. 2 dividido por 3 e uma raiz quarta. A próxima essa aqui é muito parecida com a propriedade também da potenciação. Mas vamos lá. Quando eu tenho uma raiz elevada a um certo número, eu posso primeiro elevar o número ao expoente para depois tirar a raiz, certo? Vamos dar um exemplo aí. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, 4 raiz cúbica de 4 elevado a 9. Outra maneira que eu posso representar segundo essa propriedade, eu posso colocar o 4 elevado a 9 e na raiz cúbica. Então o que eu fiz foi passar esse 9 aqui para dentro. E agora, se eu usar a outra propriedade, que é transformar isso aqui numa potência, eu posso levar o 4 a 9 e dividir por 3. Isso aqui vai 9 dividido por 3 vai dar 3. Então isso aqui é igual a 4 ao cubo. Bom, a última propriedade é quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. O que eu posso fazer é multiplicar os índices. Bem tranquila essa propriedade também. Eu tenho aqui uma raiz de A no índice M e essa raiz está dentro de uma outra de índice N. O que eu faço é multiplicar M por N. Muito tranquilo. Agora um exercício aqui. Bom, ele quer que a gente simplifique essa raiz aqui. Como ele não falou que o A é maior ou igual a zero, a gente vai assumir que é. Porque se o A não fosse maior ou igual a zero, a gente não poderia usar aquelas propriedades, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou começar fazendo isso? Primeiro eu vou transformar essa raiz de baixo aqui em uma potência. Aí eu posso utilizar as propriedades da potência que eu expliquei para vocês na última aula. Então vou colocar o A. Vou manter aqui em cima, né? Não vou mexer. Vou mexer só aqui embaixo, por enquanto. Vou colocar. O A, quando eu não tenho nada aqui, significa que ele está elevado a 1. Elevado ao número 1 aqui. O A elevado a 1. Então, eu vou manter o 1 e vou dividir por 3, certo? Conforme a propriedade que a gente viu. Bom, agora a gente vai usar uma propriedade, a propriedade da potência. Não é uma propriedade agora da raiz, é uma propriedade da potência. Então vamos lá, como é que eu posso fazer aqui? Eu vou passar esse A elevado a 1 terço para cima. Quando eu passo um número para cima, um expoente para cima, ele vira negativo. Então isso aqui vira menos. Ele está dividindo, eu passei ele para cima multiplicando. E aí ele vira menos 1 terço.
nesse A aqui, como a gente não tem nada, significa que implicitamente ele está elevado a 1. Agora a gente, de novo, vai usar outra propriedade da potência, que é quando eu tenho duas potências da mesma base, que é A, eu posso, se multiplicando, eu posso manter a base e somar ou subtrair os expoentes. Então isso aqui vai ficar A, 1 menos 1/3. Certo? Agora realizando essa operação aqui de cima, vai dar 1 menos 1/3 é igual a 2/3. 2/3. Bom, agora eu vou transformar esse 3 aqui de baixo em uma raiz. Aqui eu transformei uma raiz numa potência. Agora eu vou inverter. Eu vou transformar isso aqui, uma potência numa raiz. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma raiz. Eu vou ter outra raiz aqui dentro. E aí essa raiz vai ter índice 3. Porque esse 3 aqui, ó. Estou fazendo esse 3 virar uma raiz. E eu vou manter o A ao quadrado. Agora a gente vai usar aquela outra propriedade da raiz, que quando eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, aqui eu não tenho nada, né? Então eu tenho 2. Eu posso multiplicar os dois índices, o 2 e o 3. Então vou multiplicar os dois. Vai dar 6. E eu vou manter o A ao quadrado. Bom, agora, de novo, eu vou passar essa raiz em uma potência. Então agora eu vou ficar com A elevado a 2 dividido por 6. Isso aqui vai me dar A, se eu simplificar aqui, ó, divido por 2 e divido por 2, vai ficar 1/3. E agora eu passo de novo para a raiz. Vai ficar a raiz cúbica de 3, certo? Então, a alternativa certa é a letra B. Nosso último exercício aqui da aula de hoje, mas não se esqueçam também de resolver a lista de exercícios que eu vou deixar. É muito importante para fixar a matéria e para treinar para os vestibulares, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 3 expressões aqui, ó, considere as seguintes expressões. E eu tenho que falar qual delas são verdadeiras. Então vamos usar o que a gente aprendeu. Percebam que nas questões vestibulares, dificilmente cai para você resolver uma ratiação. Normalmente ele quer saber se você sabe manipular as expressões e se você conhece as propriedades. Então não é necessário que vocês tenham muita facilidade em resolver a raiz. E sim, é mais importante saber as propriedades, certo? Bom, começando aqui. Vamos ver se essa primeira aqui é verdadeira. Eu vou então mexer nesse lado aqui. Vou mexer nessa parte e vou tentar chegar nessa igualdade. Vamos ver se eu consigo. Bom, eu tenho uma raiz aqui de 12. Eu vou fatorar ela para ela ficar menor. Certo? Então eu tenho 12. Vou fatorar. Lembra que é os números primos, né? Então vou começar com 2. Vai dar 6. O 2 vai dar 3. E aqui o próximo número primo seria o 3. Vai dar 1. Então, como eu tenho uma raiz quadrada aqui, eu preciso agrupar em grupos de 2, né? Então, isso aqui é 2 ao quadrado. Agora eu tenho só um 3, eu não tenho como agrupar, então eu vou colocar isso aqui é igual a 3 elevado a 1.
O ideal seria ter outro 3, mas como eu não tenho, eu vou manter esse 3 elevado a 1. Então eu vou substituir esse 12. Coloco a raiz aqui. Eu vou substituir o 12 por 2 ao quadrado. Vezes o 3. Isso aqui sobre 2. Agora o que eu vou fazer, eu vou separar isso aqui numa raiz e esse 3 em outra raiz, conforme uma propriedade aí que a gente viu. Isso vai ficar a raiz de 2 ao quadrado vezes, eu estou dividindo em duas raízes, ó, vezes a raiz de 3. Dividir uma raiz em duas, dividido por 2. Agora eu vou continuar. Eu tenho o 3 aqui. Bom, 2 ao quadrado eu posso cortar esse 2 com esse 2 que está escondido aqui. E vai ficar só o 2. Vai ficar 3 vezes 2 vezes a raiz de 3. Dividido por 2. Agora o que eu vou fazer é cortar esse 2 de baixo com 2 aqui de cima. E vai ficar 3 vezes a raiz de 3. Então percebam aqui, ó. O resultado deu 3 raiz de 3. 3 vezes a raiz de 3. Essa é a maior simplificação que eu posso fazer desse elemento aqui. Então, e deu diferente, ó. Era para dar 3 vezes a raiz de 2, deu 3 vezes a raiz de 3. Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. Falsa. Agora eu vou apagar aqui uma, senão não vou ter espaço para resolver. Apagar só um pedaço aqui. Para ir para o segundo item. Bom, no segundo item, eu tenho 2 vezes a raiz de 3 elevado a menos 1. Eu quero saber se é igual a raiz de 3 sobre 6. Isso aqui parece que é mais chatinha, né, de fazer. Vamos tentar manipular isso aqui para tentar chegar nesse lado aqui. Assim a gente consegue. Bom, o que eu vou fazer? Como isso aqui está elevado a menos 1, eu vou usar aquela propriedade da potência. Ó. Eu tenho 2 vezes raiz de 3. Isso aqui está elevado a menos 1. Eu coloquei dividido por 1, porque como eu não estou mostrando nada, significa que eu estou implicitamente dividindo esse número por 1. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, certo? E agora, como aqui está elevado a menos 1, se eu quiser que esse menos 1 vire mais 1, segundo a propriedade da potência, a gente tem que passar tudo isso aqui para baixo, certo? Então vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 3. Bom, já vi que esse item é um pouco mais chatinho mesmo. Agora a gente vai ter que usar vamos ter que tirar da cartola aqui uma simplificação matemática. Perceba que eu tenho uma raiz aqui embaixo e eu não tenho uma raiz aqui em cima. Como que eu posso simplificar essa raiz? Eu vou multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque fazendo isso eu não estou mudando a minha expressão original. Porque se eu dividir um número e dividir por ele mesmo, qual que é o resultado disso aqui? É 1, certo? Porque qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Então,
se eu multiplicar o número 1 por qualquer coisa, vai dar ele mesmo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou alterando a expressão. Eu estou simplesmente multiplicando por 1. É uma coisa que não altera a minha expressão, certo? E é também uma ferramenta que me ajuda a simplificar o problema. Bom, o que eu posso fazer aqui então? Eu vou multiplicar o 1 por raiz de 3 e vou multiplicar essa parte de baixo por raiz de 3 também. Como que fica isso aqui? Fica 1 vezes raiz de 3 dividido por 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3. Agora, usando a propriedade da radiciação, como eu tenho o mesmo índice, eu tenho o índice 2 aqui e o índice 2 aqui, eu posso colocar os dois na mesma raiz, que vai ficar 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Aí eu posso cortar o expoente 2 com a raiz. Esse 1 aqui eu vou ignorar, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então eu vou deixar só raiz de 3. Certo? E aqui, como eu cortei a raiz, eu vou ficar com 2 vezes 3. Então, se eu fizer raiz de 3 dividido por 2 vezes 3, que é 6, vai ficar raiz de 3 sobre 6. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, raiz de 3 sobre 6. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui essa opção não era tão trivial assim de resolver. Precisava pensar um pouquinho para conseguir chegar nessa simplificação. Mas essa forma aqui que eu usei é normal. Normalmente é muito comum usar essa ferramenta quando a gente está trabalhando com radiciação. Multiplicar e dividir pela mesma raiz. Isso sempre ajuda a simplificar. Agora vamos para a terceira. Vai ser... A gente quer transformar isso aqui nesse 2 vezes raiz de 2. Então vou mexer aqui e tentar chegar nesse lado. Eu tenho 2 elevado a 4. Então ficou um pouco pequeno, mas é um 2 a quarta. Elevado a meio. O que é elevado a meio? Eu posso transformar isso aqui numa raiz, certo? O 2 que está aqui, eu vou colocar ele na raiz e aí vai ficar 2 a quarta. Certo? E aí isso aqui vai ficar elevado a 1, né? Só que elevado a 1 é o próprio 2 a quarta. Porque qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Aí eu vou dividir agora. Eu vou transformar de novo numa potência. Isso aqui eu vou tirar, né? Que é irrelevante. Ignorando esse elevado a 1. Eu vou ficar só com 2 a quarta. E eu vou pegar esse 2 e dividir pelo 4. Transformar numa potência. Divido por 2. Bom, então 4 dividido por 2 dá 2. Vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Bom, então o resultado é 4. E aqui ele está falando que é 2 raiz de 2. Então isso aqui é falso. Então só a segunda afirmação que é verdadeira. Então vou marcar aqui a letra B. Bom, na aula de hoje era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem aí na plataforma do Google, que eu vou estar procurando responder o mais rápido possível. Importante também fazer a lista de exercício. Eu diria que é até mais importante que assistir a aula em si. Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela participação de vocês.